Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso portal do José. É muito bacana, é muito gratificante ver que todos os dias, quando eu abro aqui o nosso portal, o número de inscritos aumentou, o número de inscritos do nosso clube de membros também aumentou, que mais pessoas estão compartilhando os nossos vídeos, os nossos encontros, para fazer com que mais pessoas também entendam melhor algumas coisas que são sonegadas pelos grandes veículos de comunicação e pelo debate público, né, que nós temos acesso todos os dias. Então, o meu muito obrigado a todos vocês. E hoje eu quero conversar sobre algo que foge um pouco das pautas do cotidiano. Eu vou tratar aqui de um assunto específico que está, mais uma vez, no campo da bizarrice, mas é fundamental a gente começar agora, inclusive a gente começar a ter uma conexão maior entre os canais progressistas aqui nas redes, para enfrentar uma situação que está funcionando como uma verdadeira anomalia moderna aqui no nosso país. Me refiro especificamente à reunião, à aglomeração de picaretas, de vigaristas, de todas as naturezas, de todos os segmentos sociais que estão se apresentando no mundo da política, dentro do parlamento, mas fora do parlamento também. Se apresentam como conservadores, liberais, de direita conservadores, enfim. O que são essas pessoas? No final da história, o que eles gostam mesmo é de dinheiro. Ninguém está preocupado em diminuir as desigualdades sociais, ninguém está preocupado em mudar as injustiças que nós assistimos todos os dias, ninguém está preocupado em erradicar todas as misérias, a falta de direitos para a maior parte do povo brasileiro. Não, essa gente, no fundo, quer dinheiro. E eu vou conversar com vocês sobre um fato que aconteceu ontem que mostra, né, que eu não estou exagerando com esse tipo de abertura aqui, numa situação que envolve a ex-primeira-dama, a senhora Michele. Essa senhora está no bojo desse conjunto de criaturas que eu acabei de me referir a esse instante, porque ela cedeu o CPF dela, ninguém está usando o CPF dela sem o consentimento dela, né, para arrecadar dinheiro para uma coisa que eles supõem que irá acontecer no futuro. Ou seja, ela quer amealhar ali mais dinheiro que o Bolsonaro. Ela, de repente, está querendo fazer uma aposta se ela consegue ultrapassar os 17 milhões de reais, né, que o Bolsonaro diz ter arrecadado. Nós não temos certeza absoluta desses valores, nem como eles vieram, enfim. Mas essa gente é reincidente em práticas ilícitas, práticas imorais, práticas criminosas, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal para que você se inscreva aqui conosco também. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça o nosso clube de membros, se inscreva também se você puder e participe das nossas atividades. Dê o seu joinha, o seu comentário, enfim, interaja com a gente aqui nos nossos chats que todos os dias eu abro e vamos seguir em frente, tá bom? Gente, eu pesquiso muito, né, esse surgimento dessas coisas que começaram a se intitular de como conservadores. Isso não existia o tempo que eu era estudante. Ninguém chegava e se apresentava como conservador. Isso não existia 10 anos atrás. Movimento conservador. Conservador do quê? Numa sociedade pós-escravocrata. Quem é que quer conservar alguma coisa? Essa gente, eles começaram a se organizar porque eles estavam absolutamente soltos, apenas seguindo, a partir de 2018, o Messias, né? E aí você tem, dentro desse universo de pessoas que se apresentam como conservadores, um Paulo Guedes, o Roberto Campos Neto, aí você tem o Malafaia, o Valdemiro Santiago, a Flor de Lis, você tem o Daniel Silveira, você tem o Roberto Jefferson, você tem o Sanfoneiro Macabro, você tem o Jair Renan, você tem os sócios do Jair Renan. Então, a gente vai vendo um universo, uma fauna, não tem como a gente dizer de outro modo, né, extremamente eclética. Você não consegue conceber um ambiente onde estejam todos juntos. O que mostra que, no final da história, eles acabam tendo um elo em comum, que é a busca por dinheiro. E aí a justificativa somos todos liberais. E mesmo esse autorrótulo que eles se colocam, né, liberais, mas liberal do quê? Você é conservador e liberal? Não, somos liberais na economia e conservadores nos costumes, o que já é uma coisa meio estranha. Estranha porque até mesmo os liberais, que essa gente diz se inspirar, eles não conhecem, eles não têm ideia do que eles estão falando.
Os criadores do pensamento liberal lá atrás, a partir ali do século XVI, século XVII, eram todos escravocratas. O liberalismo deles era para o grupo deles, não era um liberalismo transformador de uma realidade social. Só que a maior parte não tem nem ideia que esse suposto pensamento liberal tem essa raiz, né? A raiz do individualismo. Do individualismo numa sociedade onde o individualismo só era permitido para quem tinha a possibilidade de ascender dentro desse esquema. Qual era a possibilidade de um escravo, de um servo, de uma pessoa que estivesse num sistema absolutamente excludente de ser vitorioso em alguma coisa, né? Então, já tem uma série de deformações. E aí, recentemente, foi introjetado aqui no nosso país, isso é uma coisa que merece um estudo, uma investigação, uma figura chamada Olavo de Carvalho, que era o estelionatário mor dessa gente, o estelionatário filosófico. E não dá para aliviar nesse tipo de classificação, porque eu estou falando de uma pessoa que já não está entre nós, uma pessoa que morreu. Porque a morte não santifica nenhum canalha. A morte não santifica nenhum estelionatário, nenhum bandido. O Mussolini não deixa de ser Mussolini porque morreu. O Bigodinho, lá da Segunda Guerra Mundial, alemão, não deixa de ser ele porque morreu. Ninguém que praticou uma série de crimes, Al Capone, enfim, a gente pode pegar aqui milhares, milhões de exemplos aqui. As pessoas não ficam santificadas porque morreram. Então, a gente tem que dar o nome para o nome que as coisas têm, né? E no caso aí, estou falando de um estelionatário. E isso eu combati, inclusive quando ele era vivo, ele fez alguns posts, né, criticando aqui, porque ele percebeu que eu tinha percebido que ele era um estelionatário. Quando ele jogava aqui no Brasil, um tipo de pensamento que era de doutrinadores ou de supostos pensadores norte-americanos dos anos 50. Um deles chamava-se Michael Minitino. O Olavo de Carvalho pegou o conservadorismo, o anticomunismo, as mentiras que esse sujeito já fazia sobre o que eram os pensadores alemães, a escola de Frankfurt, enfim. E fez uma total perversão daquilo, traduziu para o inglês e usou aquilo como bandeira nos Estados Unidos para fomentar o movimento de extrema-direita nos Estados Unidos, e o Olavo de Carvalho percebeu que podia dar grana isso aí. Pegou esse troço, traduziu para o português, jogou para cá, e aí encontra uma série de seguidores, dentre eles os filhos do ex-presidente da República. Pronto, formou-se aí o lodaçal perfeito, né? Aí, gente, para vocês não acharem que eu estou exagerando, aqui, ó, é um canal que o Dudu Bananinha abriu para ganhar dinheiro, para tomar dinheiro de bobo, porque a ideia a esquerda se organizou no Brasil. Os militares, eles fizeram a ditadura pelas armas, mas a esquerda dominou as escolas, o cinema, os bancos, as televisões, enfim, foi uma doutrinação geral. Gente, isso é uma coisa mais cretina, mais bandida que essa gente diz. Quando nós tivemos a ditadura aqui no nosso país, professores foram mortos, foram exilados, estudantes foram mortos, foram exilados. O governo da ditadura militar, ou a ditadura, fez um acordo com o governo norte-americano para mudar as grades curriculares das universidades aqui no nosso país. Não foi mais permitido se lecionar filosofia nas escolas de segundo grau. Houve uma total limpa, né, pela percepção que essas figuras tinham dentro dos polos principais de formação de consciências do nosso país. A Rede Globo de televisão foi montada 1 ano depois que a ditadura foi implementada. O senhor Roberto Marinho montou uma televisão aqui para doutrinar pela esquerda as pessoas. Então é muita cretinice, então eu cravo assim com um carimbo gigantesco, são todos vigaristas. E aí essa gente gosta muito de dinheiro, né? Como eu disse para vocês no final da história. Aí a chamada aqui do Dudu Bananinha seja membro da Formação Conservadora, uma comunidade criada por Eduardo Bolsonaro para que você que deseja participar ativamente do processo de resgate do Brasil. Você paga R$130 por mês para virar conservador, tá? Você só vai virar conservador se você der dinheiro pro Dudu Bananinha. E aí eles fizeram um encontro lá em Porto Alegre agora. Escutem só para vocês verem aqui qual o mote. O que inspira essas pessoas. Eu acho que vou dar para vocês verem aqui. Vamos lá. Talvez pelo aqui. fim, enquanto a técnica justa ali é a apresentação. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós somos a maioria.
no Brasil. Nós somos a maioria no Rio Grande do Sul. Porque o que é ser conservador? É ser trabalhador. É estar com a família e cuidar da família. É praticar a sua fé. É aprender com os erros. É produzir uma sociedade que possa evoluir a partir das suas experiências exitosas. Então, podemos concluir que todo mundo potencialmente pode ser conservador, né? Então, é um engodo muito grande. Então, o que acontece? Eles dizem que há uma guerra cultural, que a esquerda dominou tudo e agora eles têm que se organizar para enfrentar a esquerda. Então, isso acende um alerta para as pessoas que são de esquerda, são progressistas, que está existindo esse tipo de movimento que é preciso enfrentar também. Nós hoje temos um enfrentamento ideológico maior, né, macro, né, que é um sistema que implementa ou que mantém uma desigualdade social muito grande aqui no nosso país. E temos essa correia de transmissão auxiliar dessas pessoas que se intitulam conservadores, que agora estabelecem também mais uma zona de atrito e que nos tira muita energia, né? Porque você tem que combater a insanidade o tempo todo. Mas é o que resta, né? É o que se impõe, que resta não, o que se impõe, nós temos que fazer isso, nós temos que desmascarar essas pessoas, mostrar o quanto elas são mentirosas, como elas estão numa seita, mas uma seita que joga dinheiro para pessoas como o Dudu Bananinha. E aí, gente, como essa gente na picaretagem não tem limites, hoje, quer dizer, ontem, né, a gente soube dessa informação aqui, ó. Acho que está dando para vocês verem, né? Tá lá. Aliados de Bolsonaro pedem Pix para Michele com risco de bloqueio de 17 milhões do ex-presidente. Os deputados federais Mário Frias e Amália Barros compartilharam a conta bancária da ex-primeira-dama com um pedido de transferência bancária. Gente, é uma gente sem limites, é uma gente sem princípios, é uma picaretagem de marca maior. Quando a gente vê o casal Bolsonaro, você não sabe quem é mais picareta ali na reunião. Ali na União, né? Aliás, alguém que olhou para Bolsonaro e se identificou com Bolsonaro, olhou para o que ele tinha produzido em termos familiares, falou assim, esse é o homem da minha vida. Isso diz muitas coisas, né? Então nós estamos aí em vias de ver mais uma milionária ganhando dinheiro justamente em função dessa distopia, dessa maluquice que está aqui no nosso país, né? E que a gente tem que abrir bem os olhos para enfrentá-los, né? E o nosso portal vai se propor a isso também, além de fazer análise todos os dias aqui dos fatos do cotidiano, né? Então, gente, hoje foi o primeiro papo aqui que eu estou levando com vocês sobre esse tipo de situação que está acontecendo no Brasil e que a gente não pode deixar despercebido, né? Eles nos assustaram muito porque essa gente, com esse discurso, eles estavam a ponto de destruir a nossa nação, destruir o nosso país. Ainda bem que nós conseguimos evitar, né? Gente, vamos seguir em frente. Mais uma vez, um grande abraço e obrigado por vocês estarem aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!